Boa noite, amigos. A graça do Senhor seja com todos. Agradecemos a sua presença através desta live. Você lá na sua casa, presente, né? Assistir conosco a reflexão da palavra do Senhor nesta noite. Sejam bem-vindos todos. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Êxodo 2, de 1 a 10, assim diz a palavra do Senhor. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher o tomou, o menino, e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: que das águas o tirei. Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite através do teu servo, para a glória do teu nome, abrindo a mente todos que vão ouvir a tua palavra, entendam, compreendam e saiba que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, o Messias prometido, que veio salvar a humanidade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bem, a etnia do Messias prometido. A etnia do Messias prometido é que nós vamos meditar nessa noite. Bem, a etnia dele será israelita, era que o Moisés estava falando sobre ela. E uma das coisas que nós temos aqui é que a Bíblia nos mostra, falando de Moisés, quando olhamos a vida de Moisés, ela ilustra um pouco a vida de Cristo. Moisés tem muito a ver com Cristo. Nós temos primeiro que Moisés foi escolhido por Deus para ser, ou para liderar a libertação prometida ao seu povo, aos israelitas que viviam no Egito. Então, o Messias, então Moisés ilustrava a obra de Jesus Cristo, o Messias. Ele iria ser israelita, ou como Moisés nos mostra que no livro de Êxodo, então a etnia dele será israelita. Então veja bem, da mesma forma que Moisés era israelita, Deus também veio de Israel, ele era um israelita, e Jesus foi também escolhido por Deus para libertar não só o povo de Israel, mas também a humanidade do seu pecado. Da mesma maneira, mesmo modo como Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas lá do Egito, assim também Deus escolheu Jesus Cristo para libertar não só o povo de Israel, mas também toda a humanidade. Todos precisam de Jesus Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Moisés decidiu deixar a vida no palácio egípcio, chegou a tomar essa decisão, e quando ele pensou em deixar o egípcio, ele também assumiu a responsabilidade de
assumiu a responsabilidade de mostrar a todos qual era a sua etnia, israelita, de onde ele era, por que ele estava fazendo aquilo. Lembrando que Moisés, ele sabia um pouco da sua história, porque ele tinha aprendido com sua mãe. Então ele sabia a sua etnia. O Egito não era a sua etnia, ele não pertencia à etnia egípcia, mas ele pertencia à etnia israelita. Por isso ele abandonou a vida do palácio e preferiu sofrer com os israelitas, que era o seu povo verdadeiro. Era o povo, seu povo verdadeiro era Israel. Então ele resolveu fazer isto, né? O povo dele. Veja bem, Cristo formou um povo também. Cristo veio morrer pelo seu povo, pelos israelitas e pelos não israelitas. Nós devemos conhecer, amados, uma das coisas é que povo nós pertencemos. A que povo nós temos essa relação, né? Aqui vou falar da relação espiritual, a qual povo nós temos. Então, nós pertencemos a um povo que é totalmente espiritual, uma relação espiritual que é o povo de Deus, esse povo do Senhor que Deus formou. Então, como crente, você deve conhecer que povo você é, e lembrando que o Egito não é o seu lugar, o Egito não pertence a você. O Egito é o mundo escravizador das pessoas. Então, o crente em Jesus Cristo, ele tem que saber disso. Eu não pertenço ao Egito, a esse mundo, pois dele eu fui tirado. Israel também rejeitou Moisés. Jesus também foi rejeitado por Israel, e ele era o Messias. Moisés foi rejeitado pelos israelitas, está lá em Êxodo 2, 11 a 15. Os judeus rejeitaram Moisés, como também assim fizeram com o Messias. Ele veio para o que era seu e os seus não o aceitaram, os seus não receberam. Então, mas o Messias também não foi rejeitado somente por Israel. Jesus não foi rejeitado somente pelos israelitas, mas por toda a humanidade, pela raça humana. Todos assim rejeitaram o Messias, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem Deus havia prometido de libertar, ou ser o libertador da humanidade, para que essa humanidade voltasse a ter aquele convívio com Deus, como o homem tinha lá no Jardim do Éden, tivesse comunhão com Deus. Esse é o propósito de Deus, para que o homem pudesse adorá-lo. Então, da mesma maneira como o povo, os israelitas, rejeitaram a Jesus Cristo, o Messias, assim também Cristo, como o Messias, o Filho de Deus, o prometido, foi rejeitado pelo seu povo, os judeus, e também pela humanidade toda caída, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não fizeram caso por ele, diz Isaías, não procuraram ele, porque aqueles que querem andar com Cristo é pela fé, não é pela aparência, é fé, é uma fé viva em Jesus Cristo. Moisés, Moisés foi por Deus dotado de poder para operar milagres, para mostrar a Faraó que o poder dele era divino. Então, veja bem, Moisés, quando ele vai à presença de Faraó, Deus já o havia dotado de poder, para que ele pudesse então realizar milagres perante Faraó. Milagres que nem os magos conseguiram fazer. Milagres que perturbaram a vida de Faraó com o seu povo, com os israelitas. Então, em Êxodo 4:9 mostra Moisés fazendo os seus milagres, Deus dizendo a ele para que eles soubessem que Moisés fora enviado por Deus.
Da mesma maneira, Jesus realizou grandes milagres. Jesus realizou grandes milagres. E ele, na ressurreição de Lázaro, uma das coisas, ele orando, conversando com o Pai, ele diz: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas eu estou fazendo isso para que eles saibam que tu me enviaste. Então, o que nós temos, a Bíblia está mostrando aqui, que Jesus realizou esses milagres para que a humanidade saiba que ele tem autoridade divina como nenhum outro teve. Então ele estava mostrando aqui que ele tem essa autoridade divina. Cristo, ele veio para esse mundo com a autoridade do Pai, veio para realizar a vontade do Pai e a vontade dele também, porque ele mesmo se voluntariou. Então, nós temos aqui que assim como Moisés estava dotado de poder por Deus, também Cristo realizou os grandes milagres para que eles pudessem então entender e saber que ele era aprovado por Deus, ele era divino. Deus chamou Israel de seu filho primogênito por ser a nação gerada por Deus na terra. Em Êxodo 4, 22 e 23 diz ali: e Deus disse: deixa sair Israel para que ele me sirva, o meu primogênito. Então, a igreja tal qual Israel é formada por pessoas regeneradas. Israel era o povo de Deus, que Deus havia escolhido, que Deus havia separado para si. Assim também a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é formada por pessoas. Israel era formada por pessoas, e a igreja também é formada por pessoas salvas por Jesus Cristo. Então, os israelitas, eles foram libertos pelo mesmo Deus. Os israelitas foram libertos pelo mesmo Deus. O Deus que também libertou o seu povo hoje, e esse Deus conduziu os israelitas em todo aquele deserto até chegar em Canaã, a terra que Deus havia prometido para os judeus, para Abraão. Então, até chegar a esse lugar, a promessa dele foi cumprida. Ele disse que queria colocar Israel lá em Canaã. Deus criou um novo povo. Deus criou um novo povo. E esse povo ele chamou de igreja. Essa igreja é o corpo espiritual de Cristo. E essa igreja é formada de pessoas regeneradas, pessoas transformadas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que têm a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. E em 1 de Pedro 2,9, Pedro diz que nós somos, se referindo à igreja, ele diz que a igreja é a nação santa, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, ele vem guiando sua igreja desde quando ele organizou, desde quando ele fundou a sua igreja. E ele vai conduzindo essa igreja até ela entrar na Canaã celestial, até a volta dele, até ele buscar essa igreja que ele prometeu em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Ele disse que ele viria buscar a sua igreja, e levaria para ele. E João, o apóstolo João diz, no capítulo 17, mostrando que quando Jesus, em sua oração, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, eles estejam também. Então, Cristo continua conduzindo o seu povo, Cristo continua dando direção ao seu povo, aquele que ele regenerou. Agora é um novo povo formado de judeus e gentios. Então, Jesus Cristo é o Messias prometido, é o Messias do Antigo Testamento. E assim como ele, como Deus usou Moisés como libertador, Deus também usou o seu Filho amado como libertador, para libertar Israel do seu pecado, como também a humanidade toda pecadora e caída, que precisava de Jesus Cristo, que necessita do seu perdão. Cristo hoje, ainda ele está formando o seu povo, ele continua chamando homens e mulheres para fazer parte desse povo, dessa nação santa, que ele mesmo conduziu, está conduzindo até o dia final. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, tua palavra foi lida, foi explicada, e nós pedimos, Senhor, mesmo sendo o tempo curto, que o Senhor venha agir através do teu Espírito na vida daqueles que ouviram. Que eles possam, Pai, ter esse encontro contigo, os que ainda não tiveram,
e aqueles que já tiveram, que não estão te servindo, volta-se para ti, levanta os enfraquecidos na fé, e aqueles que estão enfermos também conceda-lhes saúde, para que estejam conosco nos próximos cultos. Abençoa todos, em nome de Jesus, ainda te rogamos, em favor da nossa nação, salva a nossa nação brasileira, Pai, tenha misericórdia, em nome de Jesus, amém.